Sustentação oral é o ápice de qualquer processo. Mas da onde você pode fazer se você não mora no mesmo local onde está sediado o tribunal? Novidade. 5 minutos. Gente, isso é ferramenta de trabalho da advocacia criminal. Eu sou Mário de Oliveira Filho e este é o professor Mauro Otávio Nassif. E você está no Papo de Criminalista. Vai ser um prazer falar sobre isso. Então é o seguinte, é Mauro, novidade. Novidade, mas me deixa eu só falar. Gente, a advocacia está empobrecida, isso é verdade. Você imagina um colega do interior do Acre, interior de Manaus, interior de São Paulo, e que precisa vir a São Paulo fazer uma sustentação oral. Será que o cliente terá condições de pagar uma viagem, não de ônibus, vai viajar 400, 600 quilômetros de ônibus? Pode, imagina para Brasília, para o Tribunal Superior. O cliente vai ter dinheiro para bancar passagem aérea, alimentação, transporte, táxi para cá e para lá, que esses lugares são longe, precisa de táxi. E vai fazer o advogado viajar 600 quilômetros num dia, chegar de manhã, faz a sustentação oral, pega mais 600 quilômetros de volta, come um sanduichinho na rodoviária. Não, a coisa não funciona assim. Mas existe a tecnologia. Né, Mauro? E aí o que aconteceu? Novidade. Acontece o seguinte, existe uma norma que poucos conhecem, que se aplica ao Código de Processo Penal por força do artigo 3º do CPP, que é analogia, que o grande Mário de Oliveira vai ler. Vamos lá. É o parágrafo único, parágrafo quarto do artigo 937 do CPC. Olha, gente, por enquanto, o artigo 3º do Código de Processo Penal admite analogia, ou seja, pode ser aplicado ao Código de Processo Penal artigos, por exemplo, do Código de Processo Civil. Nós temos um problema na teoria geral do processo que é voltada para o cível, que é totalmente diferente do Código de Processo Penal. Então nós teríamos que ter também uma teoria geral do processo penal. Isso seria importante. Mas o artigo 937 do Código de Processo Civil, por força do artigo 3º do CPP, Código de Processo Penal, pode ser aplicado a ele. Então esse artigo, o parágrafo 4º, diz o seguinte: é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior da sessão. Não é gravar a sustentação oral e mandar para o tribunal, é em tempo real. Esse ato normativo do CNJ, que para mandar gravação, pelo amor de Deus, nem o estagiário ouve esse negócio, ninguém quer saber disso. Imagina se o ministro, se o juiz vai querer, o desembargador vai querer ver o vídeo. Para sustentação oral ao vivo já é difícil o cara prestar atenção, você imagina gravado, pelo amor de Deus. Então, essa norma é muito interessante. Mas nada, quer dizer o seguinte, eu amo esse cara. Esse cara é um irmão que a vida me deu. Experiente. Mais de 40 anos nós somos amigos. Aliás, eu não era nem formado. Meu pai era amigo dele e eu já gostava do Mauro. É verdade. Marinho, acontece o seguinte, essa norma aqui, pouca gente conhece. Quem mora em Brasília, quem tem escritório em Brasília, não pode usar essa norma lá em Brasília. Não pode. Também. Mas então essa norma é muito interessante. É o artigo 937, parágrafo 4º, e nós estamos dando, então, mais uma ferramenta para o advogado, são 15 minutos. Não, 5! Não. Aqui é 15. Aqui é 15, muito interessante, porque ele pode fazer, então, a sustentação oral da maneira que você falou. Agora, também tem agora a nova norma do agravo, mas aí são 5 minutos. Nós comentamos isso ontem, né, Mauro, aqui no Papo de Criminalista. Olha, apesar do Mauro estar um pouco afastado dos vídeos, mas não é problema de saúde, não é nada disso. É problema profissional mesmo.
Mas aquele vídeo, os dois que eu postei, né? O primeiro que eu errei, o segundo que eu fiz a retificação, eu conversei com o Mauro, a gente conversou. Também aquele vídeo sobre a sustentação oral, que o desembargador mudou o voto e o advogado queria fazer a sustentação Não oral. pode, não pode. Porque as prerrogativas... Gente... O advogado pode muito, mas não pode tudo. E muitos comentários, né? 99,9% concordando com a gente, mas um dozeavos dizendo o seguinte, que e a prerrogativa do advogado foi aviltada. Gente, não tem nada de prerrogativa. O cara, infelizmente, o nosso colega chutou para fora. É muito simples, é muito simples. Num jogo de futebol, o centroavante não pode pegar a bola com a mão e correr pro gol. Não pode. Não dá, né, mas Mauro? acontece que ele pode, não pode. Ele é bonzinho, ele gosta de marcar gol. Não pode. Essa norma aqui é muito interessante, também a norma do agravo. Agora, eu estou sabendo que o Romualdo Santos Calvo, filho, sim, nosso ele colega, vai interpor, por esses dias, uma questão de inconstitucionalidade em relação aos 5 minutos. E ele está certo. Olha, a Ordem de São Paulo, eu conversando com a nossa presidente, a Patrícia Vanzolini, vai também estar tomando providência. E a Abracrim, nosso presidente Scheiner Asfora, também vai tomar providência. Um instantinho só. Cadê o Conselho Federal? Precisa andar rápido aí. Um instantinho só. E você? O que você acha dos 5 minutos no agravo? Mauro, eu acho um absurdo. Ah, tá. Eu até falei no vídeo de ontem que eu fiz uma sustentação oral no dia anterior ao vídeo. Sei. E eu falei 7 minutos. 7? 7. Não tinha mais o que falar. Não vou ficar enchendo linguiça. Agora, 5 minutos é pouco. É pouco. É o legal? Não é o legal. Mas, em 5 minutos, dá para explicar? Certas situações são possíveis de se explicar. Quando o Instagram tinha 1 minuto, vocês lembram disso? Veja aí os vídeos antigos. O Mauro e eu, nós falávamos nós dois. Em 1 minuto a gente dava o recado. É fácil? Não. Nós tivemos que gravar às vezes mais de 20 vezes o mesmo vídeo até a gente conseguir encaixar num minuto. Agora, o Marinho. Mas tem que respeitar os 15. Marinho, o Sebastião Reis, que era advogado de banco. Sim. Ele fez uma entrevista, deu uma entrevista, onde implorou para os advogados que não fizessem tantos recursos, tantos habeas corpus, porque havia 47 sustentações orais na turma julgadora. Mas é um direito do advogado, não é? Bom, além de ser um direito do advogado, eu acho muito curiosa essas observações. Implorou. Em São Paulo, quase todos os relatores, presidentes de Câmara, quando vai começar, pede, olha, que os advogados sejam breves, sejam concisos. Não, antes de começar, não individualmente, abre a sessão e fala, olha, nós temos tantas sustentações orais, eu peço aos colegas, aos advogados, para que tenham... Gente, nós temos 15 minutos, o Ministério Público também, 15. Mas o desembargador, o julgador, o ministro, ele tem 4, 5, 10, 20 horas, 3 dias para ler um voto. E nós temos... E olha que coisa, é como a resposta à acusação. Quando você é notificado, para o teu cliente citado para apresentar a resposta à acusação, você tem 10 dias. O inquérito demorou 4, 5 anos. Ficaram investigando, Mauro, ficaram chafurdando, você tem lá milhares de documentos, de páginas, você tem 10 dias para resolver o negócio. A disparidade de armas é impressionante, a defesa sempre sai perdendo. E outra coisa também, eu fiz agora, há pouco tempo atrás, uma sustentação oral e ganhei, por sinal, num caso X, e o desembargador disse, por favor, sejamos... mais sucintos, etc. e tal. E escuta só essa. Estou ouvindo. Um caso raro. Sim. E sejamos mais sucintos, etc. tal, com a palavra o Dr. Mauro Otávio Nassif. Excelência, eu requeiro, antes de mais nada, a leitura do relatório.
Parou o julgamento. Isso é um bom problema. Não, escuta só, Érico, você nunca viu isso antes. O presidente fez assim, a relatora fez assim, era uma juíza. Eles não gostam. Fez assim, aí ninguém sabia o que fazer, aí a relatora pegou assim, bem, então, senhor presidente, aqui eu estou dando parcial provimento, nesse caso eu estou dando parcial provimento, eu não conheço em parte e tal. Aí doutora, não é isso que o advogado está requerendo, não é para a senhora ler o voto. Mas como? Eu estou dando provimento em parte. Doutora, não é isto que foi requerido. Mas o que foi requerido? O que foi requerido? O relatório, doutora. Muito bem. Quando eu fui fazer a defesa oral, eu critiquei a relatora. Exatamente, fez muito bem. O segundo pediu vista, depois eu ganhei. Quer dizer, é uma confusão. Aí, um deles pediu a palavra, Sim. Que não tinha nada a ver com o caso. Eu quero dizer o seguinte, que agora que o processo é eletrônico, não há necessidade mais do relatório. Bom, eu falei com você. Eu falei, senhor presidente, eu discordo do douto desembargador, porque está na lei que tem que ter o relatório. Não, doutor, já está superado. A doutora já fez o relatório, mas ela já falou o voto. Confusão, Mário. Quer dizer, o relatório, resumindo, tem que ler o relatório. Sim, olha, eu concordo. Até porque eu sou um cara muito ansioso, sabe? Então, o que eu faço? Todo e qualquer procedimento em segunda instância ou nos tribunais superiores, eu mando memoriais. E junto com os memoriais, principalmente para aqueles membros da turma julgadora que não recebem, por exemplo, no habeas corpus, eles não recebem a tua petição inicial, só os outros recebem. Então eu faço um memorial curto, hein? Memorial tem que ser uma folha. O pessoal falou em 3, já fica desesperado. Uma folha. É absolutamente tocar o ponto nevrálgico da questão. Mas eu junto a inicial, aonde eu faço o pequeno relatório dos fatos. Então isso é muito importante. Eu tenho por hábito dispensar o relatório. Não quer dizer que eu estou certo, nem que eu estou errado. O Mauro tem o estilo dele. Jeito. Eu tenho o meu. Mas o Mauro, tecnicamente, eu não abro mão. Legalmente, o Mauro está correto. Não, eu não abro mão do relatório. Hoje em dia, gente, Mauro, eles não estão nem pedindo mais. O senhor concorda com... Eles nem falam, já começa o relatório com a palavra defesa. Não, eu quero o relatório. Não, mas o relatório, ele já foi enviado, o relatório. Foi enviado nada. Não foi enviado nada. Bom, e aí o ato normativo do CNJ que você pode mandar, eles querem que você mande gravado. É uma piada. Eles não veem nem o Netflix, Marinho. Professor Mauro Nassif, fazia tempo que a gente não conversar. Olha, foi muito bom esse vídeo, apenas eu quero salientar, parece brincadeira. O artigo 937, parágrafo 4º, que nós acabamos de ler, sim, eu comentei com vários colegas no ínterim de um mês, ninguém conhecia. Você aí. Você aí. Ô, parceiro. Não conhecia. Parceiro. Mas como? Você que tá ouvindo aí. Você não conhecia? Não! Marinho, um deles, formado há 30 anos. Não, mas como? Quer dizer que se não mora, pode. E se mora, não pode. Doutor, está escrito. Tem certeza? Assim. Então, nós estamos dando uma ferramenta a mais que está no CPC, que serve para o CPP. Papo de Criminalista, a gente volta, eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Tchau, tchau.